Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o clássico do Campeonato Brasileiro. Vasco e Flamengo vão jogar pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e a imprensa esportiva falou sobre quem é favorito. Quem é favorito, meus amigos? Vamos juntos aqui analisar nesse momento. Tem a Renata Fã falando aí sobre o Mengão, uma provável escalação do Flamengo. Tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil debatendo quem é o favorito para essa partida. Chega aqui, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Agora faz o seguinte, corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e coloca o seu palpite para a partida entre Vasco e Flamengo. Eu vou deixar meu palpite no final da partida, ou melhor, no final do vídeo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Eu espero que o resultado não, mas a postura do Inter tem que ser aquela dos Grenais do Campeonato Gaúcho. Bom, vamos falar de outro clássico incrível sempre, mas com favoritismo do Flamengo. Vasco e Flamengo se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão em situações bem diferentes. É o Vasco. Sábado de clássico dos milhões no Maracanã. Depois de toda a polêmica envolvendo o local da partida, o duelo vai mesmo acontecer no tempo do futebol, com o mando do Vasco. O retrospecto recente é extremamente favorável ao Flamengo. Nos últimos 20 confrontos, foram 15 vitórias rubro-negras, 3 empates e apenas 2 triunfos cruz-maltinos. O momento também joga a favor da equipe de Felipe Luiz. Ao golear o Juventude na última rodada por 6-0, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem os mesmos 10 pontos do Palmeiras, mas leva vantagem no saldo de gols. Apesar disso, o discurso é de pés no chão. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Já os comandados de Fábio Carille só venceram atuando em São Januário até aqui. Nos 2 duelos fora de casa, jogaram mal e acabaram derrotados diante do Corinthians e do Ceará na última rodada. A postura tem irritado o treinador. O nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Alguns jogadores que foram poupados na rodada passada devem voltar aos times titulares. Um provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton formando a linha defensiva, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho no meio de campo e no ataque, Nuno Moreira, Garré e Verratti. Já o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e no setor de ataque, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Retrospecto desequilibrado, momentos distintos, mas sabe como é, com tanta rivalidade em jogo, o clássico pode acabar igualando 2 times que têm sido tão diferentes. Muito bem, estamos falando de um clássico que tem tradição, que tem história, mas que vê um Flamengo muito favorito a todas as competições, um time com um elenco diferenciado, com a confiança que poderia ter sido abalada com a derrota na Libertadores, mas aí ganha do Grêmio em Porto Alegre, massacra o Juventude em casa e agora tem o Vasco pela frente. Ronaldão, é difícil achar possibilidades para o Vasco vencer. Futebol surpreende. Futebol é realmente imprevisível, mas nesse caso... E eu gosto dos 2 treinadores. Eu gosto do Felipe, eu gosto do Carille também. Mas a verdade é que o momento do Flamengo é espetacular. Ainda mais quando teve esse tropeço aí, suposto tropeço, porque depois, 2 jogos, acaba fazendo 8 gols e tomando só nenhum. Então vai ser uma parada indigesta pro time do Vasco, pro Carille. Mas é aquela coisa do futebol, né? Se souber marcar bem, tirar o espaço, né? Contra-atacar na hora certa, sair aquele gol no momento certo também, pode ser que o Vasco surpreenda, mas a leitura aí é totalmente a favor do Flamengo, né? Edu, qual é a sua visão sobre esse jogo especificamente? Parada dura pro Vasco, hein, Renata? Uma parada dura, até porque o Flamengo, a gente está vendo a força dele. O Felipe Luiz
né, tá surpreendendo a cada jogo. É um cara que entende e estuda muito futebol. Então a gente vê que o Flamengo está em outro patamar. O Vasco está em reconstrução, né, ainda muitas dúvidas, questões assim para se decidir dentro de campo. Treinador muito questionado. Então eu acredito mais no favoritismo e no jogo do Flamengo. Amanhã no Rio, né? Tem um clássico amanhã no Rio. Maracanã. Isso, Maracanã. Mando do Vasco. E mando do Vasco. Mas Maracanã. Mas diz que o Carille aí tá, né? A gente tá falando do Zubeldia e tal, mas o Carille tá pela bola da vez aí. Que você e Rafael Pratos conhecem bem o trabalho do Carille. Conhecemos. Os piratas do Carille, o Carille que já foi notabilizado, certa feita, pelos sistemas defensivos das suas equipes. Perfeito. Parece que não tá dando certo. Eu vou te lembrar, Rafael Pratos, você é bom de memória. Últimos jogos do Vasco, Pratos. Sofreu um gol do Santos, 3 do Melgar, 3 do Corinthians. 1 do Sport. 1 do Sport, 2 do Vovô. Parou aí. Você não lembra quando é que não sofreu gol? Não, Puerto Cabello. O Puerto Poderoso Cabello. Puerto Cabello. O Puerto Sofreu? Cabello. Não. Tá bom. Não, quando terminou o jogo? A gente transmitiu aqui, você acompanha nos canais da ESPN na Disney. 1x0, como é que você fala? Vai ter de novo essa semana. Como é que você fala 1x0? 1x0 o quê? O sofrimento, como é que você fala? Como que eu falo do sofrimento? Que eu nem Você fala lembro. do sofrimento no final. Com as calças. Com as calças na mão? Entendeu? Eu falo isso aí com as calças na mão? Devagar, teve um momentozinho ali. O Vasco teve um Suando o momento. Corvinho. Essa daí. Primeiro tempo do Vasco, o primeiro tempo do Vasco é sempre um desespero, William. Sempre. Tenho acompanhado. Segundo. Começa ruim, né? E no final parece o começo. Parece que vai, mas também às vezes não vai. É igual o Ceará. O início do segundo tempo, o pessoal, como estava muito atento, ficou com a sensação que o Vasco melhorou. Não, o Vasco não melhorou. Não? Ele botou gente que corria e o Ceará recuou. Só que tinha aquela coisa de às vezes a bola escapa, né? Aí o Paulo Henrique bate cabeça ali com o João Vitor no meio de campo, ninguém marca o lateral, tem 7 dentro da área, mas o atacante faz linha de passe de cabeça, aí não dá, Prati. Essa é a defesa do Carille. Olha, agora... Mas você quer chegar no trabalho do Carille, que é o clássico amanhã? Se toma ataque amanhã, não pega o ovo de Páscoa domingo, Podia né? ser uma defesa do Carille, mas é uma defesa do Carille. Se toma ataque amanhã do Flamengo, você acha que pega o ovo de Páscoa domingo? Acho que depende de como vai ser o jogo. Então, mas se toma ataque amanhã. Não, Quem quer tomar uma ataca amanhã? 3 pra cima. Sem ver a cor da bola. Já tomou 6 outro dia? Você não acredita nisso? É que você também subestima, você desmerece que o Flamengo vai jogando de bola, né? Não, eu não. O Flamengo jogando um bolão, capita. Espera um pouquinho. Disse que não tá, não. Espera um pouquinho. Arrascaeta que a gente tá Você fez empolgado. toda uma análise aí, um preâmbulo, eu respeitei. Aí você falou assim, vai se tomar 3 pra cima. Assim, eu falei, eu não acho que vai ser um jogo de 3 pra cima. Não, falei isso. Você perguntou em que contexto pode azedar pro Carille. Eu falei 3 pra cima. 3 pra cima. Não falei que vai tomar. A gente tem um parâmetro no ano, que foi aquele Vasco e Flamengo do Carioca. Acho que o Vasco, quando conseguiu, no segundo jogo principalmente, marcar mais à frente, tirar um pouco de bola do Flamengo, o Vasco ficou no jogo. Agora, aquilo durou pouco tempo, durou 30 minutos, durou meio tempo. A maneira que o Vasco vai tentar marcar o Flamengo é decisiva pra gente saber o que vai acontecer amanhã. Porque o Vasco tem um time, obviamente, inferior ao do Flamengo. Então, eu não sei se o Vasco vai ter uma ideia de, já no começo, pressionar a frente, tirar a saída de bola. Não sei se o Vasco tem muito essa feição de fazer isso amanhã. Acho que é um Vasco talvez mais precavido, marcando mais no próprio campo. Mais Carille. Né? O Coutinho voltando é uma boa notícia, porque o jogo vai passar muito por ele, porque imagina o Vasco menos tempo com a bola. Sim. O jogador pode municiar. Eu sei como é que o Vasco vai jogar. Mais Carille. É pra contar aqui ou não? Claro, fica à vontade. Não, assim, bola vai vir pela esquerda, aí Piton. Ele vai pegar, vai olhar pra Essa é a área bola de cristal, e vai né? jogar a bola pra área, tentando a cabeça do Verratti. E aí o Verratti... Meio campo pra por frente. Cima, esse é o esquema do Vasco. E quando não tiver a bola? Quando perder a bola? Esse é vai fazer o quê? Isso é um detalhe, perder a bola, entendeu? Isso não entende. Com a bola, o Vasco com a bola... Aí o Flamengo acelerou. Vai perder a bola em momento nenhum. O Flamengo acelerou, não vai perder a bola. Não vai perder a bola. Faz o quê? Não, é ser... Reza. Vamos campeão. É só orar, vai lá. Vai você, Fábio, vai você. Hoje não é um feriado religioso, agora é orar, entendeu? Na hora que o Flamengo tiver com a bola, você começa a orar, começa a rezar. Aí quando tiver com a bola, de vez em quando vai pra área pro Você Verratti. marcaria um pouco mais à frente? Não, Ou cara. você recuaria todo mundo? Não, reativo, Carilão, Faz igual cara. a Juventude. Reativo se o time estivesse Não, se mentira. defendendo bem, que não é o Igual caso do Juventude, Vasco, não. Faz igual o Grêmio. não dá. Sai lá em cima pra marcar o Flamengo pra ver o que acontece. Não, mas o time não está se defendendo bem, Pedro. Aí é um dilema pro jogo Então de fala amanhã. pra Porque mim, é o seguinte, fala não, pra mim. se você tem um time que está se defendendo bem, pensa que o trabalho- quando marca pensa no que o próprio trabalho- campo, o time do lado passa de lá, segurança, vamos ver pro lado ok, de cá, não é o o que caso do acontece. Vasco. Não tem perna pra marcar lá em cima, e aí? Ali tá tenso. Não, ele está no... Acho que assim, Não tem perna pra marcar lá em cima. Quando subiu, descompactou. Me diz aí o que faz. tudo bem.
Não tem perna pra marcar lá em cima. Vou te entupir. Não, você vai me entupir, mas é o seguinte... Olha a janta, olha a janta. Jantando cedo, ó o Vivaço. Ele tá esquecendo. Não, olha a janta. Não é sólido ainda. Eu sei que não é, mas eu concordo com você. Não vem com plano mirabolante de jogo, o time não eu acho consegue que assim, executar. tem um dilema. Seu time tá defendendo mal. Sim. Seu time, quanto mais perto da área fica, pior ele vai defendendo. Pavor. Então, você vai ficar encurralado aqui... Vasco amanhã, meu time, seu time. Não, o seu time que eu tô dizendo assim, o jogo de amanhã, o Vasco e Flamengo. O Vasco vai ficar encurralado aqui. O Vasco vai ter condição de jogar em algum momento. A bola pro Coutinho, procurar o Verratti pra prender um pouquinho a bola na frente. O Vasco tá bem coordenado pra subir? Não, mas tá bem coordenado pra marcar atrás? O Vasco tem hoje bola pra controlar o jogo com a bola no pé. Você tá querendo que o Vasco suba e fique com a bola? Controlar não. A bola não vai ficar no pé do Vasco. Eu acho que vai alternar a marcação. Não pode. Você quer que não vai ficar o tempo todo marcando a frente, não é isso. Mas eu acho que pode ter um começo de tentar que a gente fala de marcação mista. Sobe. Eu acho que pelo menos... Não, porque se é um time quer que o Vasco que nesse momento tivesse segurança defensiva... Não, o time quando se coloca atrás... O time quando se coloca atrás defende-se bem, chuta um pouco ao gol. Não é o caso. Sim. Então nessa situação do Vasco... protege bem a área. Então, se você está protegendo mal a sua área, você vai ficar perto do próprio gol para tomar um monte de chute? Bloco médio? Pode ser. Eu acho que pode marcar a frente no começo do jogo. Pode chutar, deixa chutar de longe. Ele achou que podia marcar um pouco à frente. Ele foi mais incisivo. Eu confio no Léo Jardim, cara. Deixa o Flamengo médio é a melhor solução. Não tá bem coordenado para subir. Confio no Léo Jardim, mas aí, meu amigo, você começa, chuta uma, chuta duas, chuta três, chuta quatro. Melhor chutar a bola da intermediária do que deixar o Flamengo ficar chutando dentro da área. Contanto que vocês estão falando aí, parece que já ganhou. É bom jogar, hein? Porque, por exemplo, o torcedor do Vasco ele estava preocupado que o time não vem bem e o Flamengo vem muito bem. O torcedor do Vasco estava preocupado para amanhã. Mas o Prates acabou de tranquilizar o torcedor do Vasco que tem uma... É tranquilo, só sobe um pouquinho, só adianta um pouquinho. Não, o jogo tem um favorito, mas não tô vendo essa coisa assim, quem vai ganhar, vai nos últimos 30 anos, se o Flamengo não for se o Flamengo não for amplamente superior amanhã e confirmar a vitória, eu consideraria uma surpresa. Nos últimos tempos, dado o histórico das últimas semanas, dado o histórico recente de anos de Vasco e Flamengo. Mas cada jogo tem uma história diferente. Torcedor do Vasco, você tá trabalhando contra o Cruz Maltino. Não, tô sim. Parece que tá tudo trabalhando contra o Cruz Maltino. Então, eu peço a você, porque assim, ele tá super pessimista e os seus argumentos também não foram lá essas coisas. Não foi isso não. Eu vi o Flamengo jogar contra o Grêmio. Aí ele chegou aqui segunda-feira, fez deboche de mim, disse que não foi isso tudo. Ele é sempre muito cauteloso. Aí o Flamengo meteu 6 contra o Juventude. Não, mas calma que é a quarta rodada. Aí vai pegar um time que ganhou 2 jogos. Vai fazer, 30 tanto, né, Bobo? Pelo amor de Deus. Não se defende bem. Aí ele quer que suba. Aí ele quer convencer o torcedor vascaíno. Mas parece que não tem saída. Mas tá parecendo que você tá argumentando. Parece que não tem saída. Pra amanhã? Parece que não há caminho pro Vasco sair com o mínimo empatezinho, 0x0. Pra você. Não dá. Sério, é impossível o Vasco amanhã ganhar do Flamengo 1x0. Eu acho que tem um fator. É impossível. E qual é o caminho, então? Vamos lá. Faz 4 anos que eu deixei o Rio de Janeiro pra voltar a morar em São Paulo. No Rio de Janeiro, sempre na Páscoa, eu comia bacalhoada. Dona Iaci, aliás, faz uma bacalhoada maravilhosa. Opa. E a minha namorada, a princesa de Nilópolis, que é a bacalhoada a gente foi no mercado, compramos o bacalhau. Então, esse fim de semana é o fim de semana do bacalhau. E do peixe, né? Então, do peixe também. É o momento do bacalhau. Então, acho que isso pode ser um sinal. Eu vou voltar a comer um bacalhau depois de 4 anos. Então, peraí, essa parada que eu fiz aqui pra gente tentar achar argumentos pra que o Vasco possa vencer o jogo, alguma coisa do torcedor acreditar. O argumento é o bacalhau? O bacalhau. É o momento. Não acho, não. É o timing. É o timing do bacalhau. Tem um exímio centroavante. Mas é o timing do chocolate. Não. Totalmente equivocado. Totalmente enganado. Capita, ajuda aí, Capita. Um pouco mais o meio campo. Uma atenção especial no Gerson e no Arrascaeta. Capitão. Felipe Coutinho um pouquinho mais próximo do Verratti. Boa, Fábio. Essa é a preocupação de criação. Aí usa o Piton pela esquerda ali para tentar em algum momento essa bola alçada na área. Aí tem um mínimo de competição. Tem que olhar. Se você não conseguir anular o Gerson, anular o Gerson e o Arrascaeta, der o meio campo pro Flamengo. Eu tô com um capítulo jogador do campeonato. Agora, com relação ao Flamengo, a intensidade que o Flamengo colocou no jogo contra o Juventude tem uma questão de diferença técnica, né? Boa, bem lembrado. Enfim,
O Flamengo é muito superior tecnicamente à Juventude, mas o que chamou a atenção foi a intensidade que o Flamengo colocou no jogo, o que foi cobrado pelo torcedor em alguns jogos, né? No jogo do Central Córdoba. Isso, como o Flamengo olha para o jogo, a intensidade que coloca em um jogo menor, enfim. Poupa. Então, assim, se o Vasco não se cuidar em povoar o meio-campo e tentar competir nesse setor e não tiver a mesma intensidade que o Flamengo teve, por exemplo, contra o Juventude, porque tecnicamente o Vasco é inferior. Se conseguir competir... Mas ele é mais inferior do que o Juventude era? Ah, não, é menos. Eu acho que, na minha opinião, é menos inferior. Só um detalhe de jogo. Mas eu não consigo olhar para esse jogo como um 6-0, por exemplo. Esse domínio do Flamengo. 6-0 não é a Esquece isso daí, gente. O Vasco foi 6-1 ano passado. Se o Vasco não tomar cuidado, ele perde o jogo deu tudo muito e certo. estabiliza ainda mais o ambiente. Juventude, mérito também do Flamengo que roda o time no segundo tempo, a intensidade continua lá em cima. Mas, para além da intensidade, o Juventude tenta entrar numa dessa de vir com 3 caras pelo meio, para congestionar por ali. Como é que o Felipe Luiz reage? Pulgar, Alan, Arrascaeta e Gerson pelo meio. Aí você fica um 4 contra 3. O problema não é só marcar o meio. O problema é a quantidade de repertório que o Flamengo tem. Aí marca o meio, aí abre pelo lado. Aí o Arrascaeta passa puxando marcação. Aí o meio fica livre pelo Gerson. Aí sobe o Wesley por um lado. Quando você vai marcar o outro lado, o Alexandre sobe por aqui. O Michael puxando por dentro, que a gente vai puxando por fora com bola. Então, assim, não é tão simples o encaixar o meio. Por que deu tão certo contra o Juventude? Porque tudo isso funcionou. Sim. Primeiro o meio. Depois o Michel puxou com bola, a Arrascaeta puxou sem bola e o Gerson veio por dentro com plata, lembra? Aí depois o Wesley pela beirada. Aí tentaram marcar o Wesley, o Alexandre começou a jogar. Aí que ele sentiu. Mas então assim, tinha muito jogo acontecendo. É muita coisa para marcar esse Flamengo, para um Vasco que tem dificuldade de marcação. Esse é o problema, não é o Flamengo vai ganhar, tá secando, o Vasco vai ganhar, tá pessimista. É uma análise do que acontece com as duas equipes. É um time que no meio de semana funciona muita coisa. Tecnicamente a fase de Arrascaeta é muito boa, de Gerson também, dos outros jogadores também. E você olha pro Vasco, o Vasco ganha de 3-1 do Sport. Você viu o jogo? Vi. Como é que foi o jogo? O Vasco bateu um bolão? Não bateu um bolão. Tá bom, segura. Vasco e Ceará. No primeiro tempo, Vasco e Ceará. Não bateu um bolão. E aí, os últimos 2 jogos do Vasco, os últimos 2 jogos do Flamengo, você quer me convencer? Só bota um bloco médio ali que resolve. Não é só bota um bloco médio. O Vasco tem um centroavante que quase ninguém tem no Brasil, exime o cabeceador, o Mandurinha só contra o Flamengo não vai fazer verão. Espera um pouquinho. Muito bom. Jordan. Coutinho é um jogador que é claro que é assim. O time vem um bom ano. É verdade. Pode encontrar o passe, pode o chute que nem todos conseguem achar. Eu já vi clássico que a bola nem chegou no Coutinho e o Verratti ficou lá na frente. Mas não vai ser o caso de amanhã. Não vai ser? O Nuno Moreira pode ser um jogador importante pelo lado do campo para fazer o time sair de trás. Ele tá criando a Mas aí o Pedro é bom jogador. É bom jogador. Eu acho que assim, mas vocês estão falando aqui, parece que já tem jogo. Eu vejo de outra forma. Eu vejo de uma forma completamente diferente dos companheiros. Vasco favorito amanhã, Prati. O Nuno fez gol no Flamengo. Não, isso não. Falei que o Vasco é favorito. Vem cá, o nível de a escala do favoritismo amanhã, de 0 a 10, quanto é? Quanto pro Flamengo e quanto... 8-2, Flamengo. Não, é 6-4. É minha opinião. Pera um pouquinho. Você quer comentar o meu comentário? 6-4 é quase um equilíbrio. Tá querendo brigar com os fatos. 6-4 é quase um equilíbrio. 60-40. Não, tudo bem, mas é o limite do que você pode dar ali. Não, pode, vai com boa vontade. Fora isso é 50-50. 62-38. Vai com um percentual... 62-38. É porque é o seguinte, você tem 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, William. Isso aí, qualquer pesquisa eleitoral fala sobre isso. 60-40. Pode ser 62-38 e pode ser 58-42. Mas o que eu vi de pesquisa errar nas últimas eleições isso acontece bastante. Mas a minha... palpite nosso também. A gente tá quebrando a cara toda hora aqui. Calma. O Flamengo é superior. Não, o torcedor do Vasco que tá tenso. O torcedor do Vasco, calma. O Flamengo é superior, é favorito, todo mundo sabe disso, os vascaínos sabem disso, mas é bom jogar. É bom jogar, o Vasco também tem qualidades para incomodar o Flamengo, para fazer um jogo duro no Maracanã. Vamos devagar. Flamengo e Vasco. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa esportiva falando sobre o clássico entre Vasco e Flamengo. Eu deixo meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 2-0. E eu acho que se o Flamengo vence essa partida, já começa a ganhar aquela pequena gordurinha no Campeonato Brasileiro. Já começa a dar uma disparadinha. Vamos torcer aí pra que o Palmeiras tropece, né, na próxima rodada. E aí o Flamengo já começa a deslanchar. Vamos ver o que vai acontecer aí, nação. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários, deixe aí o seu palpite, a sua análise. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.